Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo. Vamos para um bate-papo um pouquinho mais aprofundado sobre o chakra cardíaco. Uma característica dele que não é muito mencionada na literatura e às vezes passa um pouco assim, brancas nuvens em alguns autores, né? As pessoas não observam isso. Existem algumas características muito interessantes do chakra cardíaco, como eu mencionei no outro vídeo. A base para essa minha abordagem, esse livro da Naomi, ela consegue juntar vários autores e várias tendências ali, e também um pouco do excelente, livro dos chakras do Harish. Bom, o chakra cardíaco ele tem algumas características interessantes. Dentro do chakra cardíaco, na junção chakra cardíaco e Sushumna, nós temos um bloqueio psíquico, nós temos um nó, que precisa ser desatado, que precisa ser dissolvido, para que a Kundalini continue seu caminho ascendente. Legal. Mas também, no chakra cardíaco, nós temos próximo a ele um chakra secundário, que muitas vezes não é nem mencionado na maioria da literatura. Esse segundo chakra, às vezes está atrás dos cardíacos, está à direita, às vezes está um pouquinho acima, varia muito conforme a literatura. Então, esse nó ele é denominado de Kalpa Vriksha, ou árvore kalpa. Muito interessante. Essa árvore é uma árvore celestial, é uma árvore divina que satisfaz todos os desejos. Muito legal isso, né? Muito interessante. Então, depois que você despertou o chakra cardíaco, depois que você trabalhou o nó do chakra cardíaco, ou à medida que você começa a trabalhar esse nó, não precisa realmente desatar ele completamente para poder colher os benefícios, você vai ter acesso a esse segundo chakra. E não antes. Como muitas vezes algumas literaturas e alguns sites aí, com pessoas que ideia mirabolantes, vão direto. Não. Isso só vai acontecer depois que o chakra cardíaco desperta, depois que o nó psíquico nele começa a ser trabalhado. E é muito interessante, porque isso é um processo, início, meio e fim, certo? Então, as pessoas aos poucos vão acessando esse chakra secundário, vão acessando essa capacidade dessa árvore, simbólica de conceder desejos, de conceder as coisas que nós precisamos, que nós queremos, e muitas vezes você não percebe isso ocorrendo. Certo? Este processo ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ainda estamos na dualidade. Temos que aproveitar os dois lados. Certo? Não que um seja ruim e o outro bom. Não. Nós absorvemos os dois. Senão não adianta. A questão ruim, o lado ruim, o viés negativo desse segundo chakra, que à medida que você afrouxou o nó do cardíaco, despertou o cardíaco e ele começa a se tornar acessível, é que as coisas que você pensa e que você quer e que você deseja, elas começam a se materializar com muito mais facilidade. Algumas grandes, algumas pequenas, algumas médias. E a grande questão desse aspecto, desse viés negativo, é que se você não estiver atento ao que você está querendo, ao que você está manifestando, ao que você está pensando, você começa a criar uma realidade negativa. Você começa a criar dificuldades dentro do seu processo. Porque essa árvore, ela concede desejos, mas ela não define se o desejo é bom ou é ruim, ela não faz essa diferenciação, ela não faz a separação das coisas, ela concede. Como você começa a pensar, ou seja, quando você continua a pensar no modelo antigo, ou seja, no começo do processo, você não mudou, ou você não foi alertado, ou você não estudou o suficiente, você não sabe dessa questão, a gente continua no modelo antigo, onde a gente pensava de tudo.
onde a nossa mente tem total liberdade para pensar o que ela quer. E normalmente nós entramos no jogo do EC e vamos para o lado negativo. E atraímos muito mais negatividade do que nós podemos imaginar para a nossa vida. Coisas que não seriam mais necessárias, mas por uma mente destreinada, por essa falta de lucidez, a gente continua no caminho. Então é muito importante que você comece a se policiar, comece a educar os seus pensamentos, comece a educar a sua mente para um viés positivo, ou para pelo menos enxergar os dois lados e não ficar focado num e no outro. Só pensar o positivo também não é suficiente. Nós temos muito conteúdo inconsciente que vem sem que você perceba. Então, o ideal é que você fique atento aos seus pensamentos e procure sempre salientar o lado positivo sem a negação completa do negativo. Certo? Essa recomendação, eu penso que deveria estar presente em todos os cursos com sistemas de energia, porque todos os sistemas de energia mexem com o chakra cardíaco. Então eles começam, com a energia da iniciação que você recebe, eles começam a trabalhar o seu chakra cardíaco. Começa a dissolver ou não. Alguns vão mais rápido, outros vão mais lentamente. Existe um aspecto muito interessante, que por um lado chama as pessoas para isso. Muitas pessoas leram esse livro aqui e outros tantos, né? E vão tentar ativar o chakra secundário ali, vão tentar buscar essa árvore dos desejos e vão se empenhar em obter isso aí, que é o seguinte: à medida que você passa a sua atenção, a sua consciência dos chakras inferiores para o cardíaco, uma mudança muito grande de perspectiva. Deixa de ser eu. Deixa de ser eu. A gente começa a pensar no nós. Há um voltar-se para o outro. Há um voltar-se para o todo. Então, à medida que você vai desenvolvendo o seu chakra cardíaco, trabalhando esse aspecto, né, mais compassivo, mais geral e restrito e menos egoísta, os desejos e os pensamentos que você expressa e aquilo que você vai começar a querer realmente não são coisas pessoais. Não são coisas para benefício única e exclusiva sua. Embora também ocorra. Né? Mas ocorrem sem aquela ideia assim de que é para mim, é meu e vou melhorar, eu vou crescer, vou ter sucesso, vou ter fama, vou ter isso aqui. Vão ocorrer porque são necessárias, porque são importantes na sua vida, são importantes no seu processo, mas não única e exclusivamente para você. Então isso representa um certo paradoxo, porque as pessoas vão começar a trabalhar esse chakra para obter os benefícios pessoais, e quando ele começa realmente a ser ativado, a funcionar, a pessoa se volta para a ação compassiva. E aí acaba frustrando um pouquinho, acaba decepcionando muita gente. Né? Porque um dos grandes apegos desse nó que nós temos no chakra cardíaco diz respeito aos apegos. A ideia de salvar os outros, de salvar a humanidade, de salvar as coisas todas. Isso é uma forma de apego. E isso vai ter que ser dissolvido, para que o nó também consiga ser dissolvido. Então a gente passa um paradoxo, né? O eu e o nós. O eu, meu crescimento, o meu benefício e o benefício de todos. Eu sempre penso no benefício de todos como um benefício em decorrência, né? Se eu melhoro, se eu estou bem, se eu estou tranquilo, todos ao meu redor, todas as pessoas que interagem comigo vão estar bem também. Então esse chakra secundário, ele vai trazer isso para você. Ele vai trazer uma facilidade para que as coisas aconteçam. Evidente que nem sempre é o que a sua mente espera. Nem sempre é como a sua mente espera.
E isso às vezes traz frustração e traz o viés negativo à tona. Então você tem um desejo ardente, você tem uma vontade muito grande, algo que precisa realmente ser satisfeito, que vai ser importante para a sua estabilidade, né, física, emocional, psíquica, espiritual, mas não acontece como você quer, com todos os detalhes que você deseja, mas acontece. Pequena interrupçãozinha básica aqui. Então eu estava comentando ali, né, sobre o chakra secundário, sobre o que a gente deseja, o que a gente quer, que acaba se manifestando e criando, não ser tão exatamente aquilo que a nossa mente quer. E eu tenho alguns exemplos, né, embora pessoais, eu não vou compartilhar muito abertamente, de situações parecidas. De realmente certas coisas que eu precisava, que eu queria muito naquele momento, que se manifestaram. Mas que não se manifestaram como a minha mente queria, com todos os detalhes e perfeições que a minha mente idealizava naquela situação. Mas ainda assim, eu pude perceber que havia algo diferente, que não era como antes, onde eu quis muitas coisas e obtive muitas coisas. Dessa vez, estava envolvido uma energia diferente fluindo e houve essa confrontação. Foi assim um confronto, mas foi um conflito interno. Eu tipo, tá, mas se eu pedir isso à minha consciência, eu queria tanto isso, por que não sai tão igualzinho? Que dificuldade tem para fazer assim, né, como eu quero? Não estou pedindo nada demais, não estou pedindo nada de grandioso, não, mas que viesse como eu queria. Por que não veio? Mas veio, se materializou, se concretizou, aquele desejo, aquela vontade que eu tinha, foi importante, mas não foi 100% como eu queria. Então a gente começa a ponderar, começa a observar e verificar, né, que são coisas da mente mesmo, que cria expectativas muito irreais, dificilmente vão ser atendidas, dificilmente vão ser manifestadas. Desde coisas pessoais, particulares, suas, que vão te beneficiar e que você vai se sentir bem, como eu falei, né? Você precisa daquilo, é importante na sua jornada, coisas às vezes bem simples, até coisas muito mais impactantes, né? Que beneficiam a todas as pessoas de uma maneira mais global. Então esse chakra secundário tem esse detalhe, gente. Ele só começa a funcionar contento depois que o chakra cardíaco é despertado, que é ativado, depois que o nó psíquico no chakra cardíaco começa a ser trabalhado e praticamente qualquer resquício de vontade pessoal, egoísta, se dissolve. Então essa árvore, né, a árvore kalpa, ela não vai atender os seus desejos pessoais. Não vai. O que é muito bom. Que é muito bom, porque senão as pessoas se perderiam nisso, né? Se perderiam nos desejos e nas vontades e a vida viraria uma bagunça. Não tem como atender desejos e vontades de todos nós ao mesmo tempo, né? Sempre há uma certa descompensação nesse processo para que as coisas fluam como estão fluindo hoje, né? O que exista no planeta, coisas boas e coisas ruins, e os aprendizados ocorram. Mas é muito importante que quem está nessa jornada, quem está nesse trabalho de despertar, saiba, leia e busque mais informações sobre isso, exatamente para não cair no viés negativo que eu mencionei, né? Policie os seus pensamentos. Costume-se sempre, quando começar a pensar uma coisa ruim, quando começar a entrar no EC ruim, traga uma imagem positiva, traga uma imagem boa para sua mente, substitua aquele pensamento ruim por um pensamento bom, positivo e equilibrado, e se mantenha na observação dos dois, para ver de onde vem aquele viés negativo, as implicações, né? Conhecer o lado negativo, o seu que está ali aparecendo, tão claro, e veja como o pensamento positivo, a visão positiva da coisa afeta o processo todo. Certo? Nós não vamos negar
O lado negativo, de forma alguma, ele vai continuar existindo, ele é necessário, faz parte da dualidade que nós levamos até mais adiante no despertar, e faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas essa atitude mental frente a isso é importantíssima, porque se você começa a despertar o chakra cardíaco, começa a acessar o chakra secundário e continua com os pensamentos muito egoístas, com pensamentos muito pessoais e muito, né, você acaba criando uma dificuldade adicional no processo, você acaba criando coisas ruins na sua vida que vão fazer você sofrer mais, e o seu processo de despertar acaba atrasando, porque o seu nó, ao invés de continuar sendo desatado, ele vai estagnar, vai parar ali e você vai perder tempo, perder energia, sofrer. Não que isso seja ruim, mas é preciso que isso aconteça com lucidez, com consciência, para que você aproveite o processo. Porque se não tiver consciência, você está dormindo, você está no sono. Né? Então é muito importante essa questão, tá? Principalmente, como eu mencionei, após as iniciações. O Reiki Usui trabalha basicamente chakra cardíaco. Karuna aqui trabalha basicamente chakra cardíaco. Então é muito importante esse cuidado das pessoas que estão nesse caminho com os pensamentos, com esse adequar a sua mente, com esse disciplinar a sua mente e com essa visão, né, mais ampla, com um enfoque no positivo sempre que o negativo surge. E sem deixar, é claro, evidente, né, se levar por devaneios, né, que eu vou ativar esse chakra e eu vou conseguir, todos os meus desejos vão ser concedidos, tudo que eu desejar eu vou conseguir, tudo que eu pensar positivo e pensar com força, com vontade, com sensação, com emoção, coisa e tal, umas formas que a gente encontra por aí, vão se manifestar e a minha vida vai ser, né, um paraíso na Terra e blá 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 blá. Vamos por esse caminho porque é perda de tempo, né? É um sonho divertido até por algum tempo, mas que depois a coisa não é bem assim, não é bem real isso, certo? Não tem muito a ver com despertar. São ilusões, são diversões. Então é preciso atenção. Tem muito mais material, vocês vão encontrar na internet, vão encontrar nos livros que eu citei, no livro do Motoyama também. No livro do Motoyama ele traz um exemplo até um pouquinho grandioso sobre isso, que é muito interessante. Vocês encontram algumas coisas na internet, boas na internet e ruins na internet. Usem o bom senso para diferenciar, usem o bom senso, é importante. Não se deixem levar por ilusões, por fantasias mirabolantes, porque não vão funcionar, só vão atrasar o seu processo. E apesar de ser fonte de aprendizado, como eu falei antes, não vale a pena atrasar processos. Atrasando os processos há muito tempo, né? Nos divertindo no sonho, então hoje a gente precisa ter mais foco, muito importante, né? Mais lucidez, mais racionalidade nesse processo, certo? Que vai alavancar, com certeza, a nossa intuição e uma comunicação melhor com a nossa consciência, atitude, né? Legal? Então esse era um vídeo importante que eu estava para fazer. Tenho que fazer um pouquinho mais sobre o segundo nó do chakra cardíaco. Tenho que fazer um vídeo só específico sobre ele. Mas tem um livro ali, tem bastante informação e você vai encontrar algumas coisas legais também. Certo? Gratidão então.